tema da mensagem de hoje é não ande sozinho. É interessante porque o Evangelho fala sobre pessoas tocando pessoas. Os maiores traumas que você carrega ou carregava estão ligados a provavelmente as pessoas que você mais amava ou tinha proximidade. A crítica de alguém que você não conhece não te fere tanto quanto uma crítica do seu pai. A crítica de alguém que você não tem estima não te fere tanto como a crítica de um líder. Uma das coisas que a gente mais vê em gabinetes pastorais são mulheres que se fecharam para o seu marido por conta de algo que um dia, no momento de ira, ouviram deles. Sobre a sua beleza, sobre a sua estética. Uma vez ferida é muito difícil de ser curada, porque da mesma forma que pessoas ferem pessoas, é preciso uma outra pessoa para curar você. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, quando uma igreja fere uma pessoa, só o próprio Jesus consegue curar essa ferida. É interessante porque a Bíblia diz que Judas traz Jesus e ele se aproxima de Jesus com um beijo. Jesus, ele era tão semelhante aos seus, e essa é uma graça do Evangelho. O Evangelho faz com que a gente se torne cada vez mais parecido com o nosso Senhor, a tal ponto de Judas precisar identificar quem era Jesus, porque não dava para saber quem era Jesus e quem eram os seus discípulos. Então Judas, ele tem uma ideia brilhante, para ser bem irônico. Ele fala: eu vou dar um beijo, e aquele a quem eu beijar, vocês já sabem que é o Messias, é quem vocês procuram. Jesus então se aproxima, Judas se aproxima de Jesus, e ele entrega a Jesus com um beijo. E a Bíblia diz que Pedro fica tão irado. Pedro ele não era sanguíneo. Pedro ele era sanguíneo hemorrágico pingando, como diz Luiz Hermínio. Ele era impulsivo. E a Bíblia diz que Pedro então saca a espada e fere a orelha do soldado. É interessante porque existe um simbolismo nessa história. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Porque a espada, em vários momentos na Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus. Aquele soldado romano não era um soldado comum, ele fazia parte de uma comitiva de soldados que era de elite. Aquele soldado provavelmente falava mais de um idioma, ele não era da base daquele exército, ele fazia parte de um grupo seleto daquele exército. Aquele soldado representava a sociedade. Então Pedro usa a palavra que era para curar, agora ele usa para ferir. E o simbolismo que acontece nesse momento é tão impressionante, é tão poderoso, porque o ouvido é o canal pelo qual a palavra acessa o coração de alguém. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O que Pedro faz naquele dia é o que muitos de nós estão fazendo no púlpito esses dias. Usam a palavra de Deus para ferir aqueles que tentam perseguir a igreja, mas quando fazem isso, fecham o único canal de acesso ao coração de quem a gente foi chamado para alcançar. Tem pessoas que, talvez você, por muito tempo, a última coisa que você imaginou era estar dentro de uma igreja evangélica porque algum evangélico te feriu. Talvez a última coisa que você queria se tornar um chato porque alguém foi muito chato tentando tornar você o que você se tornou hoje. Você é um cristão. E a gente acha que essa forçação que muitas vezes a gente faz para converter pessoas vai ajudar. Na verdade, a gente está fechando o canal de acesso ao coração delas. Quantas pessoas aqui demoraram mais para ter esse encontro com Jesus por conta dos maus testemunhos de alguém que você já conheceu? Levanta as mãos. Eu lembro que os meus amigos de escola que se diziam evangélicos tinham o mesmo testemunho de vida que eu tinha. Os funcionários dos meus pais que se diziam evangélicos tinham um testemunho pior do que os funcionários que não se diziam evangélicos. Isso por muito tempo fechou o nosso coração. Mas olha o que a Bíblia nos mostra nesse exemplo, irmão. Quando Pedro fere o soldado, ou seja, quando a igreja, usando a palavra, fere a sociedade, só Jesus pode curar. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha daquele soldado, coloca no lugar e ele é curado. O que eu vim declarar aqui nessa manhã, a primeira parte dessa mensagem é que se você foi ferido pela igreja em algum momento, Jesus vai te curar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Se você foi ferido por um líder, em algum momento Jesus quer te curar nessa manhã. Porque não é bom andar sozinho. Não é porque alguém te feriu em algum momento que você vai andar só. Não, você não vai ser um desigrejado. Receba esse nome de Jesus. Você não vai ser alguém que vai alimentar traumas. Você não vai ser alguém que vai alimentar dores. Você não vai fazer com outros o que fizeram com você. Você vai ser um líder melhor do que os líderes que você já teve. Você
Você vai ser um pai melhor do que talvez o pai que você teve. Você não vai caminhar olhando para trás, você vai caminhar olhando para frente, porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amargas tornam qualquer ambiente amargo, mas pessoas saudáveis tornam qualquer ambiente doce. Você vai entrar em lugares de luto e a alegria de Deus vai invadir aquele lugar. Alguém pega esse nome de Jesus. Você vai participar de reuniões em que ninguém sabe o que fazer, mas Deus vai te dar a palavra certa na hora certa. Você vai ter conselhos de vida, você vai caminhar debaixo de sabedoria. Você não vai ser um espalha-bolinho. Sabe quem é um espalha-bolinho? Aquele cara que quando chega todo mundo quer ir embora. Tá todo mundo feliz contando testemunho, esse cara já chega falando de alguma notícia ruim. Alguém conhece alguém assim? Você tá, cara, o culto foi uma bênção, meu Deus, eu fui tocado. Aí chega alguém e fala: irmão, você viu quem foi preso? Você viu o acidente que teve na Castela? Não, você vai ser alguém que quando te verem de longe vai falar: cara, vamos chamar ele aqui, ele é incrível, mano. Mano, vem cá, conta pra gente, o que você falou semana passada? O que Jesus fez na tua família? Fala daquele testemunho do teu filho. Irmão, eu quero declarar sobre alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você e a sua casa serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Você não é qualquer um, você não carrega qualquer promessa. Você vai viver o que Deus declarou que você vai viver. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Alguém recebe isso aqui? Diga amém. O problema de andar sozinho, principalmente por conta de uma ferida do passado, é que a gente deixa de usufruir de bênçãos e promessas que Deus estabeleceu só para o corpo dele. Existem promessas de Deus que foram estabelecidas só para a unidade. Irmão, guarda isso aqui. Você e a sua esposa, orando pelo mesmo motivo, de forma isolada, não tem o mesmo poder que você e a sua esposa orando juntos pelo mesmo propósito. Há poder na concordância, há bênção na unidade. Se você está orando de um lado, em algum outro momento do dia sua esposa está orando pelo mesmo motivo, não tem o mesmo poder que os dois juntos de joelhos fazendo o mesmo clamor. Alguém está comigo aqui? É por isso que o ajuntamento dos filhos de Deus sempre gerou perseguição e incômodo, porque o inferno sabe que quando a gente está junto debaixo do mesmo propósito, somos poderosos em Deus. Quando a gente fecha os nossos olhos, levanta as nossas mãos e começa a profetizar, irmão, isso move o reino espiritual. Você já viu um mapa de calor? Alguém já viu câmeras que tem? Quando você faz um mapa de calor, você consegue ver onde está uma pessoa, mesmo atrás de uma parede de concreto. Se a gente pudesse ver com os olhos espirituais o que acontece durante o momento de intercessão da igreja em unidade, irmão, isso é poderoso. Quando eu fecho meus olhos, a imagem que vem no meu espírito é como se fossem vários focos de luz sendo ativados. Isso vai se aumentando e a minha oração se funde com a sua, a minha fé se funde com a sua, e a gente começa a clamar, e a gente começa a se mover em oração, e os céus concordam com aquilo que é falado em nome de Jesus, e as coisas começam a se mover naturalmente. Não há quem possa nos resistir. Por isso eu vim aqui declarar em nome de Jesus: você não vai andar sozinho, a sua casa não vai sofrer divisão, a tua empresa não vai ruir, aquilo que Deus te deu não vai escorrer pelas suas mãos. Deus vai te dar graça para lidar com pessoas. Você não vai ser uma pessoa tóxica, não, você vai ser alguém que carrega vida. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte fluir uma água doce e uma água saloba. A sua boca vai falar sobre vida e não sobre morte. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você vai falar sobre futuro e não sobre passado. Você vai falar sobre milagres e não sobre problema. Você vai falar sobre promessas e não sobre inquietações ou sobre ansiedade. Você vai falar sobre a liberdade de Deus e não sobre o jugo. Você vai falar mais sobre os livramentos de Deus do que sobre batalhas espirituais. Você não vai ficar falando o que você não quer ver, você vai declarar o que os céus já estão vendo. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta de Deus foi levado à sala do trono de Deus, e ele estava lá inquieto, preocupado. Ele dizia: Senhor, ai de mim que sou um homem pecador e habito em meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que do alto dos céus, na sala do trono de Deus, quando ele olha para a terra, os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Você não vai dizer o que os homens dizem, você vai declarar o que os céus estão dizendo. Vamos, igreja, diga: toda a terra está cheia da glória de Deus. Diga: minha boca vai falar sobre vida e não sobre morte, sobre futuro
e não sobre o passado, sobre bênçãos e não sobre maldições. Diga: a minha boca vai falar sobre promessas e não sobre problemas, vai falar sobre vitória e não sobre gigante, porque da minha boca flui um rio da vida de Deus. Diga: a minha casa vai permanecer de pé, não vai sucumbir, não vai se dividir, não vai se separar. Diga: eu e a minha casa permaneceremos em Deus todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. 13 mil famílias online, Bélgica acabou de conectar. Sabe, é tão interessante a dinâmica de Deus, irmão, que se Deus quisesse fazer sozinho, Ele não tinha estabelecido 12 discípulos, Ele não tinha criado uma família espiritual. Eu lembro que eu estava sentado com o Brunão um tempo atrás, ele me falou algo que me marcou muito. Ele disse: Fernandes, Jesus não montou uma banda para fazer a sua tour. Jesus estabeleceu uma família espiritual para iniciar o seu ministério. Uma das coisas que a gente mais ouve nos evangelhos é sobre o poder da mesa. Desde Salmos até os evangelhos, o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Jesus utiliza uma mesa para cear com seus discípulos. Um pouco antes de ser traído e morto, a mesa é o lugar onde Jesus se revelava. Lá naquele caminho para Emaús, os discípulos estão desesperançosos, estão voltando para casa, acreditam que o Messias havia morrido, que a esperança deles não estava de pé. Mas a Bíblia diz que um homem então se apresenta para eles no caminho de Emaús e caminha junto com eles, e começa a falar para eles sobre as promessas. Aquele homem começa a dizer: mas a palavra não falava que maldito era aquele colocado sobre o madeiro, a palavra não falava que era necessário, a palavra não falava que o templo seria destruído, em 3 dias reconstruído. E enquanto ele vai trazendo à memória aquilo que a palavra de Deus dizia a respeito do Messias, ainda assim eles não entenderam quem caminhava ao lado deles. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa, ao partir do pão, é revelado para eles que aquele homem que caminhava com eles era o próprio Cristo. Pega isso aqui em nome de Jesus. Tem coisas que Deus só vai te revelar na unidade e na mesa. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.